Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer a análise completa do card desse final de semana do UFC. Card atípico, né? Vai começar às 5 horas da manhã por ocorrer em Perth, na Austrália. E na luta principal a gente vai ter o ex-campeão e atleta da casa Jack Della Maddalena tentando defender a sua posição no ranking contra o perigoso striker em ascensão Carlos Prates. Evidentemente, antes dessa luta a gente vai ter uma série de outros e eu vou falar de cada um agora. Na abertura do card, a gente vai ter o ex Dana White Contender Series Cold Steel enfrentando o campeão do Road to UFC, Dom Marfan. O Steel ele chega ao UFC derrotando o Chase Blair por nocaute, que pegou a luta de última hora. Antes disso, ele ia lutar contra o Kemaru Tony, que saiu da luta, teve toda aquela controvérsia, saiu no dia e o Steel ele lutou algum tempo depois. Ele estreou no UFC enfrentando o Hong Ju, sendo derrotado numa decisão unânime, perdendo a sua invencibilidade num combate que lhe rendeu o bônus de luta da noite. O Dom Marfan, ele constrói a sua carreira majoritariamente no cenário australiano mesmo. Lá encontra suas únicas duas derrotas para o Killan Salkildi, que o finalizou em ambas. Mas ele vem de um ótimo retrospecto, venceu três lutas no Road to UFC, a última contra o Sang Woo Kim, que o alçou a conseguir um contrato com a companhia e fazer agora a sua estreia fora do torneio. O Steel, ele se propõe a trocar no MMA, mas a sua base é o grappling. Ele foi campeão de jiu-jitsu em alguns torneios, inclusive de nível mundial. Eu acho que isso pode ser um desequilíbrio nesse combate. O Domar Fan, ele é um lutador que aceita a bottom position, aceita ficar por baixo em muitos momentos. Se o Steel vier com esse jogo de propor as quedas eventualmente, pode vencer. Na luta em pé, eu acho que o Domar Fan é menos técnico do que era o Hong Zhu. Então, eu acho que é uma luta confortável para o americano, principalmente se vier com alguma estratégia, não vier só para girar o braço. Na próxima luta, a gente tem um combate nos meio médios entre o Jonathan Mihalef e o Themba Gorimbo. Mihalef, ele estreia no UFC em, em 2025, logo no início do ano, em um card da Austrália, enfrentando o Kevin Jussé, vence na decisão unânime. Ele tinha chegado ao UFC via Contender Series, onde finalizou o Mohamed Ado, em 2024, também o mesmo ano em que ele teve a sua última derrota para o Aldin Bates. No último combate, ele derrotou por decisão não, por finalização, o Oban Elliott no segundo round, um mata-leão, uma luta que ele estava levando a pior em pé, mais uma vez no chão foi soberano. O oponente dele, Themba Gorimbo, tem o mesmo jogo de grappling. Ele vem de uma derrota bem anticlimática para o Jeremiah Well, super veterano de 40 anos, onde ele até consegue derrubar no início, no primeiro round, mas acaba sucumbindo no gás. Antes disso, ele tinha vencido o Nico Price, que inclusive se aposentou depois de uma sequência de diversas derrotas. Eu acho que não tem muito para onde ir nesse combate. Mihalef é o atleta da casa e por isso recebe um casamento favorável. Gorimbo não é um cara de mão muito pesada, é majoritariamente um grappler, grappler contra grappler. Eu acho que o Mihalef tem a vantagem. Ainda tem uma luta em pé em construção, mas tem golpes pesados, chutes na linha de cintura podem ser um fator desequilibrante. Eu acho que ele tem boas chances. É uma luta na medida para ele. No peso médio, a gente vai ter a estreia do Ben Johnston contra o ex-Schultz. Ben Johnston, ele é um ex-campeão mundial de Muay Thai que havia se aposentado para focar na carreira de treinador. Tanto que a gente vê que a última luta dele foi uma vitória quase 2 anos atrás, mais de 2 anos atrás, aliás, contra o John Martin Fraser, por finalização. Mas surgiu a oportunidade de enfrentar o ex-Schultz em casa e ele aceitou. O Schultz, ele é um wrestler, ex-divisão 3 da NCAA, foi All-American, ainda que no nível mais baixo, mas ainda não vingou da forma que poderia no MMA. Ele perdeu uma luta no Contender Series para o Mansur Malik, depois venceu uma luta no regional e foi enfrentar o Mário Mingage, que era um grappler, finalizou na estreia do UFC, ele foi derrotado pelo Damian Pinas por nocaute com alguma facilidade. Ele é um cara ainda de trocação crua que costuma buscar a luta agarrada excessivamente, fazendo aquele wrestling em cadeia, por essa razão às vezes até mesmo cansa. Mesmo que o Johnston seja mais velho, eu acho que ele é um, um lutador de mais refino na luta em pé
e que por isso pode conseguir um nocaute. Ele é um faixa preta de jiu-jitsu também, então não tá cego no chão, por mais que tenha tido experiência limitada no MMA. Ela existiu. Se o Schultz for displicente e ficar buscando a queda sem trabalhar antes um pouco da luta em pé, sem finta, eu acho que pode ser um desafio difícil para ele. No peso galo, a gente vai ter o pupilo de Alexander Volkanovski contra o Tignes enfrentando Vince Morales. O Tignes ele chega ao UFC também num card australiano, enfrentando o Alexandre Topuria. Ele nem passou pelo contender nem nada, foi contratado direto para enfrentar o Alexandre Topuria. Nessa luta perdeu por uma decisão unânime, onde ele até deu uma luta equilibrada. Ele é um cara de um strike mais de toques, e o Topuria acabou superando ele no poder. Depois disso, em mais um card australiano, ele derrotou Josias Musaza por decisão unânime para empatar o cartel. O oponente dele, o Vice Morales, está na sua segunda passagem no UFC, onde ainda não venceu. Entrega lutas duras, todas as vezes na decisão. Perdeu pro. Eu até inverti, velho. Desculpa. Ele foi derrotado pelo Raul Rosa Júnior, numa decisão unânime. Além dessa luta, ele perdeu também na casa pro Elijah Smith, pro Taylor Lapilus. Antes disso, ele veio de uma sequência boa de vitória no cenário regional, onde inclusive bateu o ex-UFC Hunter Edger. Parece que o problema tá na organização mesmo, ele não consegue vencer no UFC. Eu acho que vai ser isso mais uma vez, né? O Tignes, ele tem algum talento na luta agarrada, no grappling, conseguiu derrubar o Musasa contra o Topuria, que era um wrestler muito bom. Ele acabou não tendo sucesso, mas é um cara bem comedido, luta seguro, ele tem uma vasta experiência no MMA amador que pode ajudar ele a participar dessas lutas mais longas, visto que a maioria das suas lutas amadoras foram para decisão. Então, eu acho que o Vince Morales, que é um trabalhador do MMA, pode dar uma luta dura, mas inevitavelmente será derrotado novamente. Interessante observar que das 10 derrotas de Morales, 8 foram no UFC, né? Então, sempre no mais alto nível. No peso médio, a gente tem Jacob Malkoun enfrentando o Gerald Meerschaert. O Malkoun, que ele é prodígio aí do Robert Whittaker, se eu não me engano, é o professor de jiu-jitsu do Whittaker, alguma coisa assim. Mas no MMA se propõe a trocar. Tanto que das suas 9 vitórias, ele finalizou em apenas uma delas. As demais foram por nocaute. Mesmo quando coloca para baixo no ground and pound, ele busca bater e não finalizar. Ele vem de uma vitória para o Torres Finney, onde ele acabou com o Finney, né? Deu knockdown. Na luta agarrada também dominou. Antes disso, ele vinha de uma boa sequência, bateu o André Petrovski. E a sua última derrota havia sido para o Corey Brandage, uma desclassificação por uma cotovelada na nuca. O Michardo, ele vem de uma sequência terrível de 4 derrotas consecutivas. A última vitória dele foi contra o Edman Shabazian. Ele derrubou e finalizou em uma luta que perdia na parte em pé. Depois disso, perdeu consecutivamente para Brad Tavares, para o Reinier de Ridder, ele perdeu também para o Kyle Dawkins, sua última derrota, e para o Michał Legzechuk. Foram essas 4 derrotas que ele teve, não nessa ordem. A ordem, na verdade, foi Derrida, Tavares, Oleksiejczuk e Kaudalko. Nas últimas 2 lutas ele sofreu knockdowns. O polonês capitalizou no ground and pound e o Dawkins conseguiu a finalização. Tá bem maduro o Michat, né? Por isso eu acho que o Malcolm vai ganhar. Ele já não tem mais o mesmo queixo, próximo dos 40 anos. Dificilmente tá com a absorção em dia. Ele defende bem quedas, mas eu acho que o Malcolm pode conseguir eventualmente se balançar em pé. Então, o Michel é unilateral também, é mais um grapplezão que não tem uma trocação tão polida. Eu acho que é uma luta na medida para o australiano conseguir uma vitória em casa. No meu pesado, a gente tem Junior Tafa enfrentando o Kevin Christian. O Tafa é irmão do Justin Tafa e traz a mesma característica de ser muito ruim na luta agarrada. Por mais que ele consiga defender quedas em alguns momentos, uma vez no chão, sempre fica perdido. Essa foi a tônica da sua última derrota para o Billy Lecano, onde ele foi finalizado no segundo round, depois de vencer o primeiro, dando até knockdown. Ele vence, por último, o Sean Sheriff,
Uma luta em que derruba, ele derruba não, ele é derrubado pelo Sheriff, sofre no ground and pound e o juiz não para porque o tempo estava acabando, ele se recupera no segundo round e eventualmente nocauteia. Mas nesse meio tempo ele foi finalizado pelo Tuco Tocos, ele foi finalizado pelo Walter Walker, sempre sofrendo com esse jogo. O oponente dele, o Kevin Christian, ele venceu no Contender 2024 Francesco Mazeu, uma luta onde perdia, foi derrubado, perdeu na luta em pé, mas conseguiu, estando por baixo, um triângulo armbar, né, um triângulo e uma chave de braço, aquele golpe onde ele prende o triângulo e dá a chave de braço. Mas a estreia dele no UFC não foi feliz, ele foi derrotado pelo Elecana, sofreu knockdown e foi estrangulado no Mata-Leão. Mesmo ele tendo amplas vantagens físicas contra o Tafa, ele não deve buscar a luta agarrada. Ele no contender demonstrou ser lutador da luta em pé, não recorre tanto a esse jogo. E o Tafa é um kickboxer bom. Por mais que no UFC ele já tenha perdido em pé também, já se viu que ele talvez nem seja tudo isso no striking. Ele tem mão pesada, é técnico. Eu acho que o Christian já levou um knockdown, pode levar mais um. E, e pode ser esse o caminho pro lutador da Oceania vencer. Mais uma luta no peso médio, quando o Ken Roston, o The Battle Giraffe, que tem esse nome pelo seu amplo tamanho, de 1,91 m, enfrenta o polonês Robert Bryczek. O Roston ele teve uma chance de entrar no UFC via Contender Series em 2024 e foi derrotado pelo Torres Finney. Depois disso, ele venceu uma série de lutas, vence novamente no Contender e aí sim é contratado. No UFC ele está bem ativo, ele já venceu André Petroski na estreia por nocaute, Cody Brandes por nocaute em janeiro desse ano no caso da Austrália. O Bricek, ele chega direto, depois de uma sequência de boas vitórias no Octagon. No UFC ele acaba sendo parado pelo Poirier, o que é sempre algo bem sintomático, uma derrota muito ruim de se ter no cartel. Mas ele se recuperou nocauteando o Brett Tavares, o que costuma ser uma missão difícil. Nessa luta ele mostrou ter a mão pesada, balançou o Tavares diversas vezes, até conseguir um nocaute no terceiro round. Isso no card da França. É, o Roston, ele tem o alcance, mas é atingível. E eu acho que mão por mão, o Brishek bate mais pesado. É, o, o australiano ele tem algumas boas finalizações, alguns botes, mas muito mais devido ao seu tamanho do que propriamente por buscar esse jogo. Nesse sentido, eu acho que é uma luta boa pro polonês. Pode acertar golpes duros no Roston, aí a gente vai ver se a absorção dele vai estar do seu lado ou não. No peso pesado, a gente vai ter o retorno do Taito Iwasa, vindo de 6 derrotas consecutivas, enfrentando Louis Sutherland. Se recuperar de 5 derrotas consecutivas no UFC é um feito muito raro, que eu saiba apenas Carolina Kowalkiewicz e Carlos Condit conseguiram. 6 derrotas, evidentemente, vai ser inédito, porque dificilmente um lutador perde 6 seguidas e continua contratado. O Tuivasa, ele vence pela última vez em 2022, 4 anos atrás, quando derrotou por nocaute Derrick Lewis. Depois disso, ele perdeu para todo mundo. Ele perdeu pro Strugani, Tibura, Volkov, pro Thaleson Teixeira, ele perdeu pro Jairzinho. A outra derrota que ele teve, eu não vou lembrar. Mas, assim, todas as lutas em que esteve desde então perdeu, sendo a última pro Chicão. Ele vai enfrentar o Lewis Sutton, que tá 0-2 na companhia. Era um cara que dominou o cenário regional de menor expressão da Europa, foi campeão do Levels Fight League, onde reinou. Chegou a lutar na PFL, onde perdeu, se eu não me engano, fez uma luta no Bellator. Não sei se venceu, não me lembro. Nem vem ao caso agora, já faz muito tempo. É um brigador, gosta da luta em pé e ocasionalmente busca o wrestling. Ele não vence desde que derrotou o Luke Newland e na última ele perdeu para o Brandon Perisic no UFC. Mesmo assim, é, com essa sequência absurda de derrotas, eu acho que o Tuivasa pode se recuperar. Ele demonstrou alguma evolução na defesa de quedas contra o Chicão, por mais inacreditável que pareça, mesmo ele tendo sido derrubado. Ele não foi finalizado, conseguiu ficar em pé e colocou mãos duras. Eu acho que o Louis não tem o que o Chicão tem, que é aquela ampla vantagem do alcance. Então, eu diria que o australiano ele pode superar essa sequência absurda de 6 derrotas consecutivas
capaz de até se aposentar, né? O Tai, ele tá mais para lá do que para cá há algum tempo e talvez só esteja esperando para encerrar a carreira com a vitória. Peso pesado, mais uma vez, a gente vai ter o Shamil Gaziev e o lutador da casa, o Breno Perisic, que ao contrário do Tuivasa, está na crista da onda. O Gaziev, ele chega com alguma expectativa no UFC, mas não desencanta. Ele perde pro Jair Rozenstruik na sua segunda luta na companhia. Tinha vencido somente o Budai, recebeu essa chance de entrar no ranking, perdeu pro Rozenstruik. Venceu consecutivamente Don'Tale Mayweather e Thomas Peterson. Na última, acabou sendo derrotado pelo Paulo Contra da Costa no nocaute relâmpago ainda no primeiro round, no card do Qatar. Ele vai enfrentar o Brando Perisic, que é um cara proveniente do wrestling. A gente vê que ele ainda é cru no MMA, apenas 7 lutas, mas ele não perde desde 2024, quando perdeu para o Randall Raymond. Desde então, venceu 4 das últimas 5, incluindo 2 vitórias no UFC contra Elisha Ellison e contra Louis Sutherland. Dois caras que, vale ressaltar, ainda não tinham vitórias na companhia. O Gaziev, ele tem uma trocação razoável, mão pesada. O Perisic tem o mesmo perfil, não vai ter desvantagem física. Por isso eu acho que o australiano ele tem o favoritismo nessa luta. É um cara mais atlético, eu acho que isso pesa muito. O Gaziev desacelera drasticamente, perde muito ritmo. Mesmo quando vence, já tá respirando pela boca. Mesmo que, sei lá, a luta dure 1 minuto. Então acho que o Perisic pode explorar isso e assim vencer. Não sei se o Gaziev vai ter gás para aguentar o ritmo dele. No com Depois a gente vai ter a estreia de Old Schmidt enfrentando Marwan Raik. O Schmidt ele pega essa luta de última hora, né? Pegou essa semana, ontem, se eu não me engano, na terça foi oficializado. Ele vem de 4 vitórias nas últimas 5. Ele tinha perdido lá no início da carreira. Ele ainda tá no início da carreira, mas sei lá, ele perdeu na primeira e na segunda luta. Depois emendou uma boa sequência de vitórias, não perde desde 2024, quando foi nocauteado pelo Dimps Guides. Na última vitória, derrotou o Jeffrey Meza por nocaute. Ele é um faixa azul de jiu-jitsu, ele foi campeão do ACO, né, que é aquela organização de kickboxing amador. Só que eu vou ser honesto, eu acho que ele não tem o que é preciso para parar o Raik, que é um striker também condecorado, se abre em alguns momentos, mas muito resiliente, já vem de 2 boas vitórias. Eu acho que essa luta é protocolar. Tô achando do Olho entrar no UFC, mas eu acho que o Raik vai vencer tranquilamente. Depois, no peso mosca, o Tim Elliott vai enfrentar o Steve Erceg. O Elliott, que é um veterano, veteranaço, na verdade, deve ser, disputou esse troco com Demetrio Johnson, para você ter noção, e que, inacreditavelmente, vem de 4 vitórias nas últimas 5 lutas. Ele só perdeu para o Mokaev, que está invicto até hoje, numa luta muito equilibrada. Ele venceu por 2-0 até ser finalizado no terceiro round, mas ele se recuperou, venceu o Sumo da Erge e Kaza ambos finalizando. Por sinal, lutadores de perfil parecido, né? Strikes com vantagem física, ele conseguiu finalizar os dois. O Erceg, ele disputa o cinturão contra o Pantoja em maio de 2024. Depois disso, amarga uma série de derrotas para Kai Kara France e Brandon Moreno. Ele se recupera vencendo Ozzy Osbourne em agosto do ano passado. Uma luta apertadíssima. Muita gente fala que o Erceg perdeu a alma. O Osborne é um lutador vulnerável e ele custou para vencer. Levou uma blitz no primeiro round, knockdown, quase ficou. Venceu por uma margem mínima, mínima, mínima. Mas eu acho que o UFC tá dando um tratamento legal para ele. O Tim Elliott é um cara que aceita a luta agarrada, é muitas vezes derrubado. O striking dele não é muito técnico, o ESEG é mais alinhado. Por isso eu acho que o australiano vence. Se ele conseguir manter a luta em pé, ótimo. Não sei se o Pinheiro vai conseguir derrubar ele. Mesmo que ele recorra ao grappling, eu acho que não vai ser finalizado. É um cara bom se ele conseguir se livrar dos botes perigosos do Pinheiro, de guilhotina, de triângulo, de chave de braço. Tem boas chances. Eu acho que ele consegue vencer. No Come Event, a gente vai ter uma luta típica de passagem de bastão. Beneil Dariush tem um card respeitável de 17-7 e um empate no UFC, enfrentando o Quillan Salkeld, prospecto invicto na companhia 4-0. O Salkeld, ele tem lutado nos casos da Austrália, tem dado show. Venceu por lá Jamie Mullar, que essa luta foi em janeiro, né? Eu errei aqui. Venceu Jamie Mullar, que antes disso ele tinha vencido
Ancho Jubli. Fora da Austrália, ele venceu o Yanal Asmus e venceu também o Najatak Paraste em um evento do Oriente Médio. É, eu acho que o australiano tem tudo para vencer. O Benny, ele vem de um momento onde ele sofreu nocautes consecutivamente. Ele foi nocauteado pelo Charles, foi nocauteado pelo Tsaruka. Aí depois ele consegue até vencer o Moicano, mas é nocauteado novamente pelo Sandeni. Então, três nocautes nas últimas quatro lutas. O último nocaute relâmpago ficou feio para ele. Acho que o Salkid vai ter a vantagem física. Não precisa tentar botar para baixo. Acho que dá para ele resolver em pé e entrar no ranking dos pesos leves. E aí, no meio evento, a luta entre Jack Della Maddalena e Carlos Prates. O Jack, ele emendou uma sequência absurda de vitórias depois de ficar 0-2 no início da carreira. Ele consolidou esse ótimo momento quando venceu Belal Mohamed para se tornar o campeão mundial em maio de 2025. Entretanto, teve azar e pegou na sua primeira defesa o Islam Makhachev, subindo de categoria, alguém que pode ser considerado um dos melhores pesos leves da história. Ele é um strike e vai enfrentar outro strike, o Carlos Prates, proveniente do Muay Thai, com ótimo cartel na modalidade e no kickboxing. No UFC só foi derrotado pelo Ian Gary, que misturou muito bem as ações. O Ian Gary que tá para disputar o cinturão, então a gente vê por aí o calibre, o Prato de uma luta muito equilibrada, venceu dois rounds, os dois últimos, depois do Gary perder um pouco o ritmo. Na última vitória ele nocauteou o Leo Edwards antes de ser nocauteado o Geoff Neal. Eu acho que o Prato tem mais ferramentas. O Jack ele é mais um lutador de boxe que tem uma boa defesa, só que não tem tanto poder de nocaute nesse viés. Eu acho que o Prates pode usar a distância para chutar, para dar a joelhada. Acho que vai ser uma luta dura. Não sei se o Prates consegue nocaute, mas vejo ele com vantagem. Acho que provavelmente vence. Pode se consolidar para disputar o cinturão ou pelo menos para disputar o title shot contra Michael Morales. Esse foi o vídeo. Eu acho que essa semana vai ter mais vídeos. Talvez eu faça um vídeo na sexta, um vídeo extra no domingo, porque sobrou um tempinho. Esse card vai ser de manhã. Vocês terão noção. Valeu.